Muito boa noite, sejam bem-vindos, em primeiro lugar, à nossa riquíssima Assembleia, aqui do Centro Cultural do Macedo Cavaleiros, depois todos aqueles que nos seguem através da Rádio Onda Livre e também aqueles que estão unidos a nós através da plataforma Zoom. Pedimos desculpa a todos por este atraso, por motivos técnicos. Estávamos cá todos na hora prevista, mas aconteceu isso. Pedimos a vossa compreensão e também a paciência para levarmos por diante este programa. E estamos nesta mesa redonda, no âmbito da Semana do Consagrado, que se iniciou no domingo passado na Unidade Pastoral de Santo Ambrósio, concretamente em Talhas, e que se vai concluir no próximo domingo, aqui em Macedo Cavaleiros, com a presença do nosso administrador diocesano, Dom José Cordeiro. E passo a apresentar os nossos convidados. Em primeiro lugar, ali o padre Roberto, que hoje faz 51 anos, no dia 27 fez 25 de vida religiosa e amanhã faz 17 de sacerdócio. Um triplo de parabéns aqui para o padre Roberto. Depois temos ali o padre Fonseca, que é padre da Diocese de Bragança Miranda e é pároco da Unidade Pastoral de Santo Ambrósio. Bem-vindo. Depois temos aqui a irmã Conceição, que é das Servas Franciscanas para o Jesus Sacramentado, é membro agora do Conselho Geral e é também nossa secretária da CIRP. Depois temos aqui o Dr. Choupina, que é contabilista, não é? Às vezes. Mas nós não temos cá como contabilista, temos cá como cristão empenhado na igreja. E seja bem-vindo. E bom, também temos ali o Rui, que eu conheço o Rui da Publifogo, desculpa falar assim, e até faço propaganda da tua empresa. E também o convidamos nesta mesa redonda para nos falar da sua experiência cristã, mas muito mais como é que nos vê a nós os consagrados, não é? E esta saudação faço-a sobretudo em nome da CIRP. A CIRP é a Conferência dos Institutos Religiosos Portugal, do Secretariado Regional, a que presido, e aqui está ao meu lado a secretária, a irmã São. E então, o primeiro ponto é apresentar-vos um pouco o resumo do que, para termos o contexto próprio, a falarmos a vida consagrada na Diocese de Bragança Miranda. É constituído por diversas comunidades, como sabemos. Em primeiro lugar, não quer dizer que as primeiras sejam as mais importantes, mas pelo menos são as mais numerosas, as Servas Franciscanas Reparadores de Jesus Sacramentado. Tem várias casas aqui na nossa Diocese. Depois temos as irmãs São José de Coloni, que estão em Valtorno, no Concelho de Vila Flor. Temos as irmãs da Caridade do Coração de Jesus, que estão em Bragança, no colégio do mesmo nome. Temos as irmãs vitorianas, que estão no Santuário dos Serjais. Temos as irmãs Doroteias, que estão em Bragança. E depois temos duas comunidades de irmãs contemplativas. Temos as irmãs Carmelitas do Larinho, Moncorvo, Carmelo da Sagrada Família. Temos as irmãs terapistas do Mosteiro de Santa Maria, em Palassoulo. Também temos na nossa Diocese agora 3 ermitas, 2 das quais estão em Palassoulo e uma das quais está em Freixel. Aqui foi uma fotografia que fizemos quando foram visitar-nos há tempos lá em Balsamão. Também na nossa Diocese temos o Instituto Secular Caritas Christi, 2 ou 3, pelo menos conheço uma, outras vias uma vez, nunca mais contactei com elas. Ela tem assim uma espécie de viver um pouco escondido, próprio do seu carisma. A nível de institutos masculinos, temos os salesianos, que vivem em Mirandela, e temos os marianos em Imaculada Conceição, que vivem no convento de Balsamão, e aqui em Macedo Cavaleiros, como párocos da Unidade Pastoral da Divina Misericórdia. A vida consagrada na nossa Diocese
A vida consagrada na nossa diocese. É esta presença dos consagrados. A vida consagrada na igreja. A vida consagrada na igreja, sabemos que os cristãos vivemos nestas três vocações. Ou somos leigos, ou somos pastores, ou consagrados. Os leigos, que são a maioria dos cristãos, procuram, portanto, o reino de Deus, ocupando-se de realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Tem por missão transformar o mundo à luz do Evangelho. Por isso, se o mundo está como está, bem ou mal, a primeira responsabilidade é dos leigos. Depois, é assim, senhor. Em todas as realidades humanas, na família, na escola, na política, embora os políticos estejam muito desacreditados, mas a política é uma missão muito nobre, como o Papa Francisco tem repetidamente dito. Não avança. Preciso de técnicos aqui me ajudar. Depois estão os pastores, estes aqui podiam-se eliminar um pouco para ali e para o lado, senão assim não... aí. Muito bem, obrigado. Temos os pastores, que são o Papa, os bispos, os padres, que lhes compete presidir à Igreja, são chamados a ser imagem real, viva e transparente de Jesus Cristo cabeça, bom pastor, sacerdote, mestre, servo e esposo da Igreja. Servem os irmãos para que todos os que pertencem ao povo de Deus alcancem a salvação. Portanto, eles estão ao serviço da edificação da Igreja, comunhão e participação. Se neste caso a Igreja, embora não sejam os únicos construtores da Igreja, mas se a Igreja está como está, a grande responsabilidade também é dos padres e dos pastores, graças a Deus. Para que os leigos não fiquem a dizer mal e que estão sozinhos também na responsabilidade do mundo. Os consagrados e consagradas que fazem uma experiência singular e única de ser gratuitamente amados por Jesus, que os consagra, entregam-se totalmente a Ele, consagram-se, vivendo em amor virginal, pobre e obediente, com e como Jesus. A nós, consagrados, compete-nos testemunhar o absoluto de Deus e anunciar o reino definitivo. Exprimimos isso pelos votos que fazemos. Os consagrados, as consagradas podem dizer, como este jovem que conhecem-no, é o Parque Macedo Cavaleiros, quando fez os votos perpétuos, sentimos-nos singularmente amados e entregámo-nos ao amor. Já não pertenço a mim mesmo, sou todo dele para servir os irmãos, dando a minha vida livre e alegremente a todos. E concluo que estas três frases dos documentos da Igreja sobre a vida consagrada. A vida consagrada imita mais de perto e perpetuamente representa na Igreja aquela forma de vida que o Filho de Deus assumiu ao entrar no mundo para cumprir a vontade do Pai, diz a Lumen Gentium. E continua depois a vida consagrada. Uma vida de amor virginal, pobre e obediente, com e como Jesus, é a maneira mais radical de viver o Evangelho sobre a terra. Os consagrados, diz a Lumen Gentium, podem e devem atrair eficazmente todos os membros da Igreja a corresponderem animosamente às exigências da vocação cristã. Quando quis apresentar esta vida consagrada na Igreja, que vivemos não separados dos leigos e dos pastores, para podermos assim agora dedicar-nos mais a refletirmos sobre a vida consagrada. E então a proposta é a seguinte, dos nossos convidados. Nós tivemos a preocupação de convidar sensibilidades próprias, daqueles que mais participam na Igreja, daqueles que menos participam na Igreja, sem classificarem, e não quis usar a palavra praticante ou menos praticante, só Deus é que sabe quem é mais praticante e menos praticante, mas daqueles que frequentam mais habitualmente
enfim, a Igreja nas celebrações, e aqueles que não vão tanto. Isto não estou a julgar, estou só para dizer que todos temos voz e vez, e esta entrevista, diríamos assim, enquadra-se no sínodo sobre a sinodalidade da Igreja, para a qual todos nós fomos convocados, e em que todos devem ser ouvidos, que todos tenham voz e vez. Os consagrados querem ouvir o que as pessoas pensam sobre eles, no sentido de discernir o que o Espírito Santo lhes está a dizer neste tempo em que vivemos. Neste sentido, temos aqui os nossos convidados, que já apresentei, e peço desculpa à Catarina, que não apresentei, como não estava aqui na mesa, mas também temos a Catarina através do Zoom. Está nos ouvindo, está? Está. A Catarina, que também é uma cristã assídua às celebrações da Igreja e que também nos vai brindar com a sua opinião. E comecemos aqui pelo Padre Fonseca. Não, mas ainda antes disso, ainda queria, desculpem lá, no meio destas coisas todas eu fiquei confuso. Antes de tudo, ainda queríamos ouvir o Padre Roberto Carlos, que hoje faz 50 anos de idade, ontem, 51, ontem fez 25 anos de vida consagrada, e amanhã faz 17 de sacerdócio, que nos deu o seu testemunho de vida consagrada. Não pagaram energia, acabou. Para cima? Mas no escuro serve? Sim. É verdade, isto pois é um caso contrário. Para pagar. Muito bem. Força. Então, como o padre Basileu me apresentou, o padre Roberto Carlos Felipe, venho este ano fazendo aniversários assim com mais frequência. Todo ano a gente faz dia 27 de janeiro, é o dia da minha consagração, consagração religiosa na Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, mas este ano é um ano mais especial por 25 anos de vida religiosa nessa congregação. E hoje faço 51 anos de idade, e amanhã faço 17 anos de ordenação sacerdotal, 17 anos de padre. Eu penso que a minha vocação, o meu testemunho vocacional é dentro da normalidade, da realidade em que vivemos no Brasil. Sou o quinto filho de 5 irmãos, nasci numa família católica e desde a minha infância aprendi as coisas da igreja, e apesar que não gostava muito de ir à igreja quando era menino, pequeno, porque eu sempre fui muito inquieto. E naquele tempo, ainda no meu tempo, do passado, os padres não gostavam muito das crianças que ficavam andando na igreja, né? E conversar menos ainda. E eu sempre andava muito na igreja. E pronto, nesse ambiente cresci, fui educado, fiz a minha catequese, enfim, tudo aquilo que é normal dentro da vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Chegando à minha juventude, eu sempre... os sonhos de adolescentes, os sonhos da juventude, e sempre quis estar próximo das pessoas de um modo especial. E sempre gostei muito dos velhinhos, sempre gostei das pessoas mais de idade. E nesse intuito, pronto, a vida vai andando e me tornei militar. Fui militar, quis seguir a carreira de militar, mas chegou um momento em que eu percebi que não era aquilo que eu queria. Chegou um momento em que, não é por aqui, não me sinto feliz, me falta algo. E foi onde eu encontrei um bispo da área militar de Brasília, na capital do Brasil,
e lá trocando algumas ideias, então decidi ser padre. E nesse tempo voltei para a minha cidade e lá busquei alguma informação com os franciscanos. Porém, a vida também não é feita só de flores, mas também de espinhos. Nesse tempo, passando por alguma dificuldade, fui à capital, tive que ir trabalhar na capital do Paraná, em Curitiba, e lá conheci os marianos. Lá conheci a congregação na qual eu estou hoje. E a partir daí, fiz todo o meu processo, fiz toda a minha caminhada vocacional, em primeiro lugar, já com 24 anos de idade. E depois comecei os estudos, o postulado, o noviciado, a filosofia, a teologia, e me ordenei padre dia 5 de fevereiro de 2005. E a partir daí, né, começam os trabalhos pastorais, como nós chamamos. E aí, nesse trabalho pastoral, sempre trabalhei na paróquia, sempre trabalhei com o povo, mesmo quando estava administrando um hospital que nós tínhamos, que a nossa congregação tinha no Brasil, sempre trabalhando na pastoral. Em 2008, tive a inspiração de ser missionário fora do Brasil. E a nossa congregação, naquele tempo, naquele período, estava necessitada de trabalhos nas Filipinas. Fui até os Estados Unidos para estudar a língua e também me preparar para as Filipinas. Porém, devido à situação documental, tive que retornar para o Brasil. Chegando no Brasil, naquele ano, 2008, a nossa congregação foi presenteada, podemos dizer assim, com a beatificação do nosso fundador, padre Stanisław Papczyński. E, a pedido do superior-geral, padre João Raucus, que o Brasil abrisse uma missão no Brasil. E, nesse tempo, eu voltei dos Estados Unidos, estava desempregado, sem trabalho, e o provincial perguntou se eu gostaria de abrir essa missão, de estar nessa missão. E eu disse que sim, e abrimos essa missão no Ceará, no Nordeste brasileiro, numa cidade chamada Crateús, no sertão mesmo do Ceará. Uma terra muito seca, um lugar pobre, mas de uma fé incrível. Estando aí, o meu tempo, 6 anos, vencei o meu tempo na missão, propus ao provincial uma estada, uma experiência missionária, porque tínhamos propostas, tínhamos convite do bispo de Tefé, na Amazônia, para nós também trabalharmos em missão neste lugar, na selva. Realmente, na selva, no meio do mato, no meio da Amazônia. E lá nós estávamos com a missão, junto com a prelazia de Tefé, intercongregacionais. Éramos 4 congregações na mesma missão. E foi uma experiência bastante engraçada. Depois, né, voltando da Amazônia, é que foi feito o convite para que viesse a Portugal para também integrar o trabalho aqui em Portugal. De primeiro momento eu disse que não, porque eu sempre quis ser missionário no Brasil, especialmente depois da minha experiência missionária no Brasil. No primeiro momento eu disse que não, depois passou alguns dias, algumas semanas, o provincial de novo lançou o convite e eu disse que sim, que provisoriamente eu viria para constituir a comunidade aqui em Portugal, até as coisas se arranjarem, e este provisório já vai para 5 anos. Então, é um provisório um pouco alongado, né? E cá estou, fazendo o meu trabalho, fazendo da minha maneira, do meu jeito, latino-americano, continuando o nosso trabalho aqui em Portugal, como marianos, né, como essa comunidade dos marianos da Imaculada Conceição, e concretamente aqui na unidade pastoral da Divina Misericórdia. Então, um pouco, bem resumidamente, um pouco da minha caminhada, da minha história vocacional, na qual continuo com, né, como disse, 25 anos de vida religiosa e 17 anos de sacerdote,
com muita alegria, com muito entusiasmo. Enfim, como eu disse, o meu jeito de ser e o meu jeito de me comunicar com Deus e também tentando, né, me esforçando a levar Deus para as pessoas que eu encontro no meu trabalho, enfim, em todos os lugares que eu ando. Então, é um pouco da minha história vocacional. Muito obrigado, Padre Roberto. Agora passamos aqui a palavra à irmã Ação, que também vai dar o seu testemunho vocacional, a sua caminhada de vida religiosa. Boa noite. Não sei se está ligado. Está. Boa noite, eu sou a irmã Conceição, filha da terra. Portanto, eu sou aqui de Macedo de Cavaleiros e a minha caminhada vocacional, a minha resposta à proposta de Deus insere-se nesta força da comunidade, como falava também o Padre Roberto. Fui descobrindo a presença de Deus, sobretudo na família, uma família, não digo muito religiosa, mas onde Deus faz parte, como o ar que respiramos, desde dos avós aos tios, que me ensinaram a rezar e a vida dos santos para adormecer, que eu adormeci antes de saber o início da história, por isso muito menos o fim. Mas, de qualquer forma, e a presença dominical e a Eucaristia dominical, quando não podíamos ir ao domingo, íamos ao sábado. Portanto, a catequese, a vida com Deus era uma coisa natural, apesar das dúvidas de fé da adolescência e etc. Entretanto, como jovem, tive a experiência de, na turma, ter uma formanda da congregação, uma jovem que estava em formação para a congregação, da qual faço parte, das Servas Franciscanas, apesar de já ter tido catequistas das irmãs e na paróquia ver irmãs a cantar o salmo e cruzava com as irmãs aos domingos e aos sábados, mas foi uma jovem que fez parte da minha turma de 9º ano que me convidou para o grupo de jovens. E eu achei piada e se calhar também estava já numa idade em discernimento e achei que se calhar era interessante ser freirinha, porque elas eram tão felizes e tão engraçadas. E eu disse assim, olha, se calhar até é uma vida fácil e tranquila, vou experimentar. Elas andam sempre assim meio animadas, não deve ser do álcool, deve ser mesmo de Jesus Cristo. E pronto, então eu fui-me integrando no grupo de jovens e na pastoral juvenil, já praticamente desde o 9º ano, e descobrindo que se calhar aquele sim rápido de início, se calhar um sim adolescente de uma paixão momentânea de querer ser assim também e de querer ser como as irmãs, foi crescendo, fui amadurecendo na fé, continuei na catequese e na vida paroquial também muito ativa e sobretudo também na pastoral juvenil, como um jovem do grupo e depois já como animadora. Já não largava as irmãs, já queria andar muito com as irmãs e eu na minha partilha vocacional utilizo sempre a palavra sede, porque a minha vontade era estar com as irmãs, nada contra a família, nem contra a paróquia, nem contra os amigos, mas tudo o que fosse retiros ou encontros ou atividades do grupo, eu ia a tudo. Até ia ao que não havia, porque às vezes quando cancelavam alguma atividade eu ficava triste. Mas comparo muito à sede, à vontade de estar com. E depois na minha oração pessoal e sobretudo na paróquia, muitas vezes às escondidas, porque tinha algum receio que me vissem, e à igreja paroquial assim um bocadinho meio às escondidas, para ir percebendo o que é que se passava. E eu conto algumas vezes esta história na igreja de São Pedro, porque a igreja de Santa Maria ainda não estava construída, então ia lá para o coro, a perceber o que é que Deus queria de mim, porque alguma coisa se estava a passar comigo e também não era fácil de partilhar isso com as pessoas, porque não dá para partilhar, não se entende, a paixão não se entende. Sente-se, mas não dá para explicar. Então ia para lá para a igreja de São Pedro e rezava lá aos santinhos e ao crucifixo e pensava, mas afinal o que é que se passa comigo? Mas depois tinha medo que algum santo se mexesse e vinha embora cedo, porque pelo simples não tinha medo que alguma coisa acontecesse.
e estava para lá sozinha, a igreja é um bocadinho escura, não deixa-me já ir embora, ainda se mexe algum santo, ainda piora, ainda piora a situação. Pronto, mas o certo é que o Senhor me ia tocando e eu ia percebendo que Deus me tinha escolhido. Não fui eu que escolhi ir para as irmãs, mas foi Deus que me escolheu, porque não sei como foi colocando pessoas na minha história, e esta sede e esta vontade de estar com Deus desta forma. Eu queria viver desta forma, sobretudo na vida comunitária e na relação com Deus e na vida para os outros. E depois foi o tempo de formação, que também foi aqui em Macedo, agora estou em Bragança, foi tudo muito por aqui, mas pronto, ir descobrindo a presença de Deus na minha vida, na minha história e sobretudo percebendo que a minha vida é para se dar em Eucaristia aos outros, porque abracei este carisma como o carisma que Deus escolheu para mim, ser a Eucaristia na vida e a Eucaristia para os outros. Muito obrigado, irmã Ação. Depois de ouvirmos estes dois testemunhos diferentes, porque a nossa vida é sempre diferente dos outros, e ainda bem, somos irrepetíveis e nada de comparações, porque isso é muito perigoso, é uma tentação muito grande. E Deus é original com cada um de nós. E perante mais ou menos a apresentação da vida religiosa, teoricamente, através daquela síntese que eu apresentei, e agora na prática destes dois consagrados que nos falaram da sua vida, questiono-vos a vós, os que estáis aí, que fostes convidados, neste sínodo sobre a Igreja, em que a Igreja quer ouvir todos, e questionar em que medida a Igreja caminha juntos, todos são membros da Igreja, vivem em comunhão fraterna, participam na vida da Igreja, assim também nós queremos ouvir-vos a vós sobre o que pensais sobre a vida consagrada. Isto é, como os estáis a ver, como é que vedes os consagrados? Como é que gostarias de os ver, talvez? Tendo expectativas que se calhar que gostarias de ver nos consagrados alguma coisa que não vedes. E por isso dou-vos a palavra. E começaria pelo padre, começamos aqui pelo clero, pelo padre Fonseca. Como é que tu vês, tu como padre diocesano, diríamos assim, vês a nós os consagrados, seja as mulheres, seja os padres também, porque nós somos uma comunidade clerical, agora neste momento não temos irmãos, mas a vida consagrada, como sabemos, surgiu como leiga, passa a expressão, como irmãos, mais do que propriamente como clero. Boa noite. Gostaria de situar esta temática no horizonte universal, onde a vida consagrada, concretamente a partir dos mosteiros, eles tiveram uma grande implementação na visão da civilização, da cultura e da espiritualidade, uma dimensão estruturante, o que significa que, a partir dos mosteiros, surgem os primeiros lugares de acolhimento dos doentes. E a partir dos mosteiros surgem algumas escolas. Também as escolas catedralícias têm um lugar preponderante na formação do ser humano. Duas vertentes estruturantes que eu reconheço aos religiosos ao longo da história da Igreja, para nos situarmos perante a missão eclesial, uma vez que os religiosos obedecem à Igreja Universal, na pessoa do Papa, inserem-se na Igreja particular, na referência e na relação com o Bispo e cumprem as normas ou constituições dos vários institutos. O que significa que a vida religiosa, concretamente no nosso povo e na nossa cultura, tem um lugar privilegiado, uma vez que o mosteiro de Alcobaça é uma referência para o nosso povo e para a nossa cultura, o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra é uma referência, uma vez que, a partir da fundação da nacionalidade, esse mosteiro ocupa um lugar privilegiado na formação da cultura
e na formação do ser humano em todas as suas dimensões. Esta perspectiva universal situa-nos no lugar onde os religiosos têm uma missão peculiar na história da Igreja. E nesta perspectiva situamos-nos também na nossa diocese para nós vermos os religiosos como portadores de um testemunho que está ao serviço do Reino de Deus e na promoção do ser humano. Nesta perspectiva, reconheço e valorizo o lugar dos religiosos, uma vez que, sendo uma vocação específica, está ao serviço da Igreja Universal para a promoção dos povos e das culturas. É neste horizonte que nós vemos o lugar dos religiosos para nos situarmos na verdade de Deus, enquanto presença viva de um testemunho que promana do mistério cristológico e que ilumina a história dos povos e das culturas. E vemos como os religiosos têm um lugar preponderante no nosso povo, uma vez que é a partir dos vários institutos que nós temos a promoção da pessoa, concretamente ligado ao ensino. Sempre que o cristianismo reconhece os valores do Evangelho e se deixa informar pelo Espírito Santo, a pessoa, conhecendo, pode discernir o seu lugar e a sua história a partir dos valores do Evangelho. O que significa que todos nos inserimos no mistério cristológico para promovermos as pessoas em razão do mistério que elas significam na relação com Deus. E aqui reside a grandeza do cristianismo. Se nós somos aquilo que somos, é em razão dos valores do Evangelho. Esta perspectiva é estruturante, uma vez que refere Jacques Maritain, o cristianismo é promotor de todas as culturas e transcende todas as culturas. Isto é, os povos possuem culturas, mas o cristianismo, pelos valores humanos e divinos que defende, é a promoção do ser humano, porque coloca a pessoa numa relação com Deus. Quanto à pergunta formulada pelo Sr. Padre Basileu, a única objeção que eu coloco aos religiosos é a seguinte: os conselhos evangélicos estão a ser devidamente defendidos segundo a revelação divina. É uma pergunta que fazes ou uma afirmação? Há uma pergunta. É mais uma provocação. Pode ser uma acha para depois dialogarmos, está bem? Tem ali vocês. Rui, diz-nos sobre o que pensas sobre nós, com toda a frontalidade. Antes de mais, boa noite a todo o auditório, aos presentes e aqueles que nos seguem também pelas redes que estão à disposição para este efeito. Obviamente, pronto, eu não sou das pessoas mais ativas na nossa vida religiosa, nem local, nem na minha própria vida, acabo por frequentar muito. Digo muitas vezes, e a brincar, mas brincando com verdade, que frequento mais missas do que muitos religiosos. E pronto, por exemplo, o Padre Roberto sabe, porque na minha vida profissional, eu que sou daquelas pessoas que tenho várias vidas profissionais, porque além daquela que mencionou, estou ligado aos eventos, e nos eventos muitas vezes deparo-me com as missas. Não sou daqueles que se esconde, nem sou daqueles que estou fora da igreja à espera que termine, sou daqueles que estou lá, estou à frente. Vou bebendo um bocadinho daquilo que gosto e daquilo que ouço e daquilo que bebo também já de berço. Eu não sou de Macedo Cavaleiros, estou cá também há 25 anos, portanto nisso confluímos um bocadinho. Sou de Torre de Moncorvo, onde tive a minha formação religiosa em criança, onde fui também, portanto, à igreja variedíssimas vezes, onde eu fiz também, desde o batismo,
a tudo aquilo que os meus pais me incutiram para fazer. Entretanto, a vida foi-nos trazendo outras contrariedades, não é? Portanto, estamos a falar de uma pessoa que saiu muito cedo de casa, onde cai de paraquedas em Macedo Cavaleiro, já há 25 anos atrás, e fui obrigado a percorrer o meu caminho. Portanto, acabo por viver em alguma proximidade com a Igreja, acabo por estar, muitas vezes, por razões profissionais, perto da Igreja. Sou daqueles que eu chamo um bocadinho bombeiro. Chego à frente cada vez que me chamam e chego com muito gosto, e também isso me traz aqui hoje, sem hesitar. E nesse aspecto eu costumo dizer que fazem-nos muita falta. A verdade é esta. Ainda há pouco falava com o Padre Roberto e dizia-lhe que a iniciativa que a nossa paróquia teve em poder chegar a toda a comunidade com as missas durante o início desta pandemia, na primeira vaga, foi um conforto muito grande. Um conforto também para mim, um conforto para os que tenho em casa e para outros conhecidos, porque efetivamente há uns privados das missas presenciais, que nos aquece o coração, que nos dá alento, que nos leva a acreditar que há mais caminho, estamos cá e que há uma razão para isso. Portanto, respondendo muito diretamente à pergunta, os consagrados, as pessoas que fazem parte desta vida ativa da Igreja, faz-nos muita falta pela formação que dão aos nossos jovens, pelos ensinamentos que transmitem, por aquilo que vão mantendo, eu costumo dizer, vai-se mantendo a bola no ar, a bola da bondade, a bola do amor ao próximo, a bola da fraternidade. É um bocadinho por aqui, porque os valores tendem a perder-se ano após ano, dia após dia, e acabam por ser estas pessoas que estão cá e que nos fazem relembrar que é preciso termos mais amor ao próximo e continuarmos cá a lutar, porque vale a pena. E nesse aspecto é a forma como eu os vejo. Muito obrigado. Vamos agora, vamos aqui para a nossa Catarina. Estás-nos a ouvir? Estou sim, conseguem-me ouvir? Sim? Fala, boa noite. Favor. Conseguem-me ouvir bem? Estamos a conseguir, sim. Sim? Sim. Sim. Boa noite a todos, cumprimento-vos a todos e a todas. E queria aqui só introduzir rapidamente que o Dia da Vida Sagrada, ou até a Semana da Vida Sagrada, para além de ajudar a valorizar o testemunho das pessoas que seguiram a vida de Cristo, é também uma forma dos próprios consagrados renovarem os seus propósitos e reviverem tudo aquilo que os inspirou na doação ao Senhor. E assim aproveito particularmente e muito carinhosamente para parabenizar o Padre Roberto pelos seus 25 anos de consagração. Falando aqui um bocadinho na minha geração, e acredito que não seja só a minha, mas falo pela minha, acredito que existe uma grande crise de esperança. E por vezes a religião acaba por ficar para trás, por a vermos como algo maçudo e algo até inatingível. E vivemos muitas vezes sem pararmos um bocadinho e fazermos uma introspeção para pensarmos qual é que é o nosso objetivo aqui no mundo e o que é que cada um de nós pode fazer para tornar a vida um bocadinho melhor. E urge por isso mais do que nunca desmistificar um pouco o que é isto da vida consagrada. É necessário que a Igreja também faça um papel de guia eficaz e vivificante no decorrer das nossas vidas, sem dúvida. E é tempo essencialmente de olhar para o futuro e largar o sentimento de paralisação pelo medo da mudança, porque a mudança faz-se também largando alguns aspectos e tradições que nos remetem apenas para o passado. E por isso, mais do que nunca, é essencial focarmos-nos no cultivo das pequenas coisas. E na vida consagrada, comprometem-se votos de pobreza, votos de castidade e votos de obediência, que são realidades que muitas vezes são vistas pela minha geração como uma forma de desperdício, por alguma forma. E é aqui também que entra o papel importante das congregações. O papel importante de abrir não só os braços, mas também o coração.
e para dar sinais de alegria. Sim, deixámos-te ouvir. Os braços e o coração. E depois o que é que disseste? E para abrirmos essencialmente as portas para darmos esperança e alegria. E acredito, e aqui falo um bocadinho na congregação dos Padres Marianos, que é com quem eu tenho o prazer de privar mais, acredito que têm feito um trabalho fantástico e tem sido uma lufada de ar fresco. Não só por receberem a comunidade de braços abertos, mas de coração aberto, não fosse a sua missão também da educação vocacional para as pessoas, prioritariamente para os mais jovens, através do diálogo da fé e da cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Catarina. Sim, senhora. E continuamos então a ouvir aqui a nossa mesa, o Dr. Choupina. Diga, fala. Agora tenho que me virar além para a Julieta. Então, boa noite a todos e a todas. Um pouco mais perto. Em especial aos que estão lá, aos que estão aqui, em primeiro lugar, digamos, que têm tido esta paciência para nos aturar e, de alguma maneira, aturar também a tecnologia. Eu, digamos, ouvi com muita atenção, digamos, mais uma vez, o que os consagrados nos disseram. É evidente que o Padre Basílio também disse que, digamos, se o mundo está como está, a culpa é dos leigos. Por alguma razão ficamos para o fim, portanto quer dizer que a nossa palavra não será assim tão importante, porque realmente já estamos condenados à cabeça. Pronto, mas de qualquer maneira vamos tentar. Há aqui efetivamente um denominador comum entre todos nós, não é? Claro. Que é sermos batizados, e esse é efetivamente o ponto de partida para qualquer vida cristã, e daí não tenhamos dúvidas que depois o estarmos a pirâmide, digamos, se calhar, até o facto de ela estar muito nessa posição... Não, nós começamos pelos leigos, a falar dos leigos primeiro. Pois, eles são a base, também são... Claro. Agora, é uma verdade, não é? E, digamos, eu costumo dizer, e isto, digamos, já Jesus Cristo na altura o dizia, não é? Que um rebanho só se tresmalha se efetivamente o pastor estiver quê? Distraído, ou de alguma maneira não estiver com atenção àquilo que se está a passar no seu rebanho, como é evidente, não é? Portanto, temos que ter sempre em conta que o rebanho, de alguma maneira, tem que reconhecer, primeiro, o pastor, não é? Mas o pastor também tem que dar atenção às suas ovelhas, como é evidente e como é lógico. Agora, eu acho que a vida consagrada, digamos, como vocês bem referiram, eu acho que é sempre um desafio muito grande, e eu penso que é uma bênção muito grande para a Igreja ela continuar a existir, e pela experiência que eu tenho mais de perto com os Padres Marianos e também com as irmãs franciscanas, efetivamente eu olho para essas duas congregações de uma forma muito carinhosa, como é evidente, em que sempre que posso e sempre que sou convocado estou disponível a todos os níveis. Agora, pronto, é evidente que a consagração também passa por aquilo que cada um de nós faz, não é? Pelo matrimónio, como é evidente, não é? Portanto, eu penso que também são formas de consagração, e onde efetivamente nós também temos que ter este empenho que vocês têm, digamos, não temos os votos de castidade. Mas sois obrigados à castidade. Mas somos obrigados à castidade, pelo menos na relação, como é lógico. Agora, eu penso e eu acho que todo este caminho que estamos a trilhar e que o Papa Francisco, digamos, nos está a desafiar, irá trazer provavelmente questões, irá trazer, digamos, desafios novos. Até porque eu penso que o Concílio Vaticano II, há muito que nos desafiou, nós é que faz de conta que não entendíamos. Se quisermos, a hierarquia também não quis entender, e agora, mais uma vez, digamos, vira-se para os leigos e pergunta: então agora vocês o que é que acham que nós, o que é que acham de nós? E a gente diz: ok, tudo bem, vocês são um agente importante e vão continuar a ser importantes, mas pronto, mas efetivamente tem que partilhar também mais com os leigos, e eu penso que é um aspecto importante.
E independentemente, digamos, da maior, eu não diria proximidade, porque a proximidade penso que é relativa, mas pelo menos, digamos, daquilo que a vocação e a instituição e os votos que vocês fazem, digamos, permite que efetivamente haja aqui um papel diferente em relação ao dos leigos. Agora, eu acho que é evidente que isso terá que se fazer em conjunto, acima de tudo, e com uma partilha muito, muito grande de responsabilidades. Portanto, porque tão responsável tem que ser o padre como responsável tem que ser o leigo, digamos, porque estamos todos no mesmo barco. E esta pandemia, o que nos veio demonstrar foi isso mesmo. Ninguém se salva sozinho, ok? E estamos todos no mesmo barco e, digamos, e já vimos o que lhe aconteceu aos apóstolos quando estavam todos no mesmo barco e aquilo começou a abanar por todos os cantos. Não é? Esta pandemia faz-me lembrar muitas vezes essa passagem do Evangelho e, efetivamente, nós desta vez abanamos e, se calhar, por alguma razão estamos aqui porque sentimos que assim acontece. Pronto, eu para já diria só isso. E, de qualquer forma, não resisto a dizer-vos aquilo que eu tenho uma neta já com 4 anos e um dia a Maria, que chama Maria, nasceu também nos 100 anos das aparições, à saída da capela, sabem o que disse? Estou um pouco triste, mamã, porque o Jesus morreu. Ele tinha tão boas ideias. Muito obrigado pela vossa presença e pelo vosso testemunho também e pelas achegas que nos destes a nós. E podíamos agora entabular o diálogo entre nós e também com a Assembleia sobre esta realidade da vida consagrada. Eu partilho completamente aquilo que ouvi, agora concretamente o Dr. Chupina, que não somos só nós os consagrados, pelo batismo somos todos, não é? E os consagrados são consagrados para produzirem frutos mais abundantes do batismo, naturalmente. Através da vivência dos votos. Também nos foi questionado se estes votos, ou estes conselhos evangélicos estavam a ser vividos. Também podemos questionar-nos aqui e dizer que sim ou que não, sei lá. Isto é uma questão de nós avaliarmos, quer dizer, este sínodo da Igreja é para discernir aquilo que o Espírito Santo diz à Igreja, hoje, concretamente. Não é só aos pastores e aos consagrados, é a todos, não é? Claro que hoje pusemos-nos em causa aqui, nós os consagrados, estamos aqui, mas para nos dizer que também nós queremos que nos sentir Igreja e que os outros membros da Igreja também têm qualquer coisa a dizer-nos, não é? E aprender convosco. Não sei se alguém quer tomar a palavra. Ainda de fazer acho que essas intervenções são importantes e desafiadoras, como a Igreja nos desafia sempre. É claro, né, e é muito fácil ser um católico de sofá, como nos bem lembrou o Papa Francisco. E é muito perigoso quando nós nos acomodamos no nosso sofá. Não lá o sofá de casa, mas no nosso esquema de vida e ficamos por ali. De repente, muitas vezes, temos essa preocupação de este frequenta mais, este frequenta menos, este é mais participativo, este é menos, e fazemos uma leitura das pessoas a partir daí. Seja na vida religiosa, né, em nossas comunidades, porque aqui partilho para vocês também, não é fácil viver numa comunidade religiosa. O desafio é diário, é como na família. Né? Nós viemos todos de família. Né? E sabemos muito bem como é difícil ser família. Né? A convivência, então... E aqui partimos um pouco disso. O que vale, né? E o desafio, mas o que vale para nós é o nosso testemunho, seja na família, seja na vida religiosa, seja na vida profissional, enfim, em todo sentido. Aqui o Rui nos dizia que não é uma pessoa que frequenta a igreja, mas eu vejo ele, a partir do que eu conheço, é uma pessoa participativa,
que nunca se negou em participar da vida ativa da igreja. Né? E isso é importante nós percebermos. Lembro-me quando eu cheguei no sertão, no Nordeste, e visitei uma comunidade lá no fim do mundo, 97 quilômetros longe da sede. Estrada de chão, terra batida, como vocês dizem, uma poeira, uma seca, que fazia 2 anos que não chovia naquela região. Lá no fim do mundo, cheguei lá e no meio da estrada eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ao olhar humano, é um desperdício, é mesmo. E chegando naquela aldeia, ou naquele lugar, encontrei uma senhora de 92 anos que andou 2 dias para estar naquela missa. Daí eu fiquei com vergonha. Eu estava indo de carro, e ela andou 2 dias para estar naquela missa. Então, por um lado, nós podíamos dizer que aquela senhora não frequenta. Não, é a realidade de cada um de nós. E aqui é um pouco daquilo que a Catarina dizia, que nos desafia. Nós, como religiosos, somos desafiados e desafiadores. Então, é algo que não é mão única. E nunca foi e não pode ser. Temos as dificuldades que temos, isto é normal, natural, né? Mas nós também olharmos, né? nós religiosos, também olharmos os leigos, aquilo que Chopina dizia, né? Com um olhar diferente, porque eles também são consagrados. Eu sempre entendi isto. Eu sempre entendi isto, né? Estou lá, meus velhinhos, meu pai e minha mãe já fizeram 60 anos 55 anos de casados e é só a consagração para aguentarem 55 anos os dois juntos. Né? Então, são escalas maiores ou menores? Não sei. Mas eu nunca gostei de escalas e nunca gostei desta coisa que um é mais importante e o outro é menos. Não. Nosso Senhor, né, aí concordo plenamente com a sua netinha, Nosso Senhor tinha muito boas ideias. Né? Vai ser o fim que teve. Mas somos nós que vamos dar continuidade a essas ideias dele. E isto me encanta. Né? Nós temos muito um hábito, até um hábito feio, né, de querer que as pessoas sejam aquilo que nós queremos que sejam. Não pode. A sociedade não anda por aí. E aí é o desafio da Catarina. Quer dizer, nós, como igreja, algumas coisas precisamos evoluir. Precisamos evoluir. O Papa Francisco está aí nos dizendo para nós. Né, abriu as portas, né, desse sínodo. E o sínodo nada mais é do que um revigorar do Vaticano II. Né, para quem acompanha, para quem conhece os documentos do Concílio Vaticano II, sabe que este concílio, este sínodo é um revigorar do concílio. E que nos faz, especialmente nós, nesta realidade que temos de Trás dos Montes, com pouca gente e cada vez menos, né? E é algo que eu escuto com muita frequência nos funerais. Quando a gente vai levar o falecido no cemitério, sempre tem alguém que diz: senhor padre, temos mais gente no cemitério do que na aldeia. É uma realidade. Mas nós não vamos pregar para os mortos. Né? Esse é o nosso desafio. Então aqui, para terminar, né, para não ser maçante, acho que é um desafio que é para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio que devemos desafiar, né, mas também aceitar os desafios que vêm para nós. Né? Esta abertura, nos abrirmos para o novo, não termos... Medos sempre nós vamos ter, porque o medo é um santo remédio, na medida certa. Mas não nos acovardarmos, ao menos para mim, é o ponto crucial para nós podermos dar continuidade. Vamos colher frutos? Não sei.
mas Nosso Senhor não nos deu essa garantia. Ele decide, semeai, lançai a semente, mas Ele não nos deu a garantia de colher. Agora, se eu desejo colher, aí é algo mais pessoal, né? Então, o desafio de Nosso Senhor para nós, religiosos, né, nessa semana que estamos celebrando aqui nas nossas unidades pastorais, tanto de Santo Ambrósio quanto aqui na Divina Misericórdia, é justamente levar as pessoas, né, encantar as pessoas, mesmo que seja com as velhinhas, né, irmã Irene? Mesmo que seja com as velhinhas, mas a gente sentir no rosto daquelas pessoas ali aquele sorriso, a esperança. A esperança. Nem tudo está perdido, nem tudo está largado ao léu, mas há esperança porque há um testemunho. E aqui, aquilo que para mim também é bastante forte, provocarmos os leigos para que eles também falem do seu testemunho. Para que nós consagrados, escutamos o testemunho dos leigos. Isto, para mim, é essencial e é importante nesta harmonia, né, aqui daquilo que nós estamos falando, da vida consagrada para os leigos, para a igreja. Então, é um pouco assim do meu pensamento, da minha experiência de vida nesse tempo e também desse trabalho missionário que Deus me propôs e eu disse sim, e é um pouco daquilo que, né, a minha vida vai se tornando trazida. E aí nós podemos dizer, mas este reza assim, aquele reza assado, aquele outro. Cada um reza da sua maneira. Nem sempre reza-se só juntando as mãos, mas reza-se também estando à disposição, fazendo a caridade, tomando frente de algumas coisas, sempre nesse... Então, tudo na vida, se é feito com o coração puro, com pureza no coração, é oração, sim senhor, é o testemunho da vida daquela pessoa. Então, me faz compreender muito bem esta dimensão dessa sinodalidade que estamos vivendo dentro desta semana de oração, podemos assim dizer, esta semana que estamos vivendo também a vida consagrada dentro das nossas unidades pastorais. Muito bem, muito obrigado. Nós, nas nossas idas missionárias pelas paróquias, eu sempre me lembro, já não é o primeiro que o refiro, que assim como há a Semana dos Consagrados, acho que devia haver a Semana dos Leigos e a Semana dos Padres Diocesanos, no sentido de aprofundarem todos as diversas vocações e apreciarmos umas dos outros. Porque há a Semana dos Consagrados, há a Semana dos Seminários, que é propriamente mais dos seminaristas e da instituição do seminário, mas, aliás, os sínodos têm sido sobre estas próprias vocações, a vocação dos consagrados, a vocação dos presbíteros, a vocação dos leigos, mas depois, na prática pastoral, não se tem dado ênfase a esta vocação dos leigos e descobrir a identidade específica dos leigos, que não são a base da pirâmide e não são leigos no sentido pejorativo. São leigos, não percebem nada, não se trata disso. É o problema que está, muita gente ainda pensa assim, são leigos, não tem nada a dizer, leigos na matéria, não tem nada a dizer, e ainda há esta ideia, eu sou leigo. Pois. Por isso, é um desafio, de facto, este tempo de escutar. As pessoas querem ser ouvidas neste tempo sinodal e todos os temas vêm à baila, quer dizer, qualquer vocação e a própria igreja que somos é preciso ser discutida, dialogada, diríamos assim. Alguém mais queria pronunciar? Estão aqui as irmãs. Alguém quer mais pronunciar sobre este tema da vida consagrada e nesta semana da vida consagrada? Força. Padre Fonseca. Gostaria de partilhar apenas esta concepção de igreja sinodal. A igreja, desde o início, é sinodal, porque é inclusiva de povos, de culturas, de religiões. Agora, neste momento, somos chamados a referenciar-nos ao mistério salvífico de Cristo. Mas esse mistério é universal e escatológico. Portanto, desde o início, a igreja é sinodal. E São Paulo é exímio
em apresentar o mistério cristão, porque para ele não há escravo nem pessoa livre, não há judeu nem gentio. O que existe é a pessoa numa relação íntima com o mistério de Deus. Esta perspectiva é estruturante porque o cristianismo oferece aos povos e às culturas o conceito de pessoa. E a pessoa caminha na relação íntima com o plano de Deus e não à margem do projeto de Deus. Esta perspectiva é estruturante para não termos a concepção de que é uma ideia original ou que é algo que ultrapassa a concepção humana. É um discernimento que o Papa nos propõe, mas a Igreja desde o início é sinodal. Alguém mais queria pronunciar-se sobre o tema da nossa mesa redonda? Senão depois concluímos. Maneira também corroborar o que o Rui aqui disse. É evidente, e o que disse o Padre Roberto, o importante é o testemunho, como é lógico. Não vale a pena termos ilusões, porque esse é que dá frutos, esse é que pode realmente fazer com que as coisas aconteçam, como é lógico. E eu acho que, digamos, e esse tem sido talvez a grande dificuldade de todos nós na Igreja, é efetivamente nós fazermos uma separação grande entre o que é a nossa vida fora da Igreja e fora da Igreja. Mas não há vida da Igreja e fora da Igreja. A vida é uma só e tem que ser vivida dessa forma e, digamos, e o testemunho então acontece naturalmente. Não precisamos andar com um badalo a dar coisa nenhuma, porque efetivamente é essa a vida que nós temos. Agora, quando o Rui diz a questão do praticante, isto não se põe. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é cirurgião ou não é cirurgião. Agora, um cirurgião não praticante, eu não sei o que é um cirurgião não praticante, não é? Pronto, eu não queria cair nas mãos de um cirurgião não praticante, que seria uma coisa muito complicada e muito difícil. De qualquer forma, eu já agora, e quando estava a ler umas coisas, veio-me à memória uma coisa que o Mário Soares, que se declarava republicano, laico, socialista e agnóstico. Confessava que não tinha recebido a graça da fé. Não se cansava de dizer que o seu pai foi sempre um fervoroso católico. Cultivou amizade por alguns cardeais, bispos, padres e frades. A sua grande admiração pelo Papa Francisco levava-o a lamentar não ver em Portugal mais seguidores. E depois acrescentei, acho que não viveu o tempo suficiente para viver esta onda em movimento. Portanto, está aí. Rui, queres também dizer alguma coisa? Aproveitando para rematar e para dizer algo mais sobre isto, eu digo muitas vezes, eu tenho 2 filhas, e digo muitas vezes às minhas filhas, o importante é nós levantarmos de manhã, olharmos para a vida com um sorriso, perceber que os obstáculos são todos transponíveis e refletirmos sempre sobre as nossas ações. Eu vivo assim desde o início dos meus dias e todos os dias faço isto, comungo muito, penso muito, reflito muito sobre as minhas ações e, acima de tudo, acho que é importante nós percebermos quando pomos o pé em ramo verde. Quando efetivamente deferimos alguém, quando não estamos a cultivar aquilo que devemos cultivar, quando efetivamente não estamos a espalhar amor, quando não estamos a espalhar o bem, quando não estamos a fazer o que devemos fazer pelo próximo. E acho que é desta forma que nós devemos viver as coisas e viver a vida, porque isto é um período muito curto, passamos por aqui e de repente isto desliga-se a luz e fomos embora, e o que fica cá é realmente aquilo que nós semeamos, e se nós semearmos o bem, vai ficar cá o bem. Portanto, essa parte que os leigos têm a sua culpa na sociedade e no estado em que o mundo está atualmente, é uma grande verdade. Mas, acima de tudo, é uma verdade que eu costumo dizer, isto tudo se bebe e vem do berço. Se realmente esta verdade for contornada com ensinamentos e nós conseguirmos, no nosso dia-a-dia, na nossa forma de estar, na nossa forma de viver, na nossa forma de acordar e de nos deitarmos em consciência, fazer o bem,
vamos espalhar o bem e esse próprio bem vai mudar o mundo. Então acho que o caminho é um bocadinho este, independentemente de nós estarmos mais encostados, irmos mais à missa, ou irmos menos à missa, mas se estivermos cá todos com o mesmo espírito, o espírito de amor ao próximo, o espírito de reflexão interna e perceber muitas vezes, epá, se calhar não fui correto com tal pessoa, se calhar não fui correto com os pares, se calhar não fui correto com o funcionário, com o colega de trabalho, e refletirmos sobre isso e conseguirmos de alguma forma fazer transparecer à pessoa que, olha, eu percebi que naquela hora não fui correto, mas estou cá e estou cá para reconhecer e estou cá para fazer diferente de uma próxima vez. Eu acho que é este o caminho que realmente nos pode levar a algum. No aspecto do facto da Igreja estar mais próxima, menos próxima, se há uma forma de mudar um bocadinho mais a interação com os leigos ou não, efetivamente há, mas as coisas também vão-se fazendo a pouco e pouco, e este período de pandemia acho que criou um sentimento das pessoas estarem mais fechadas para eles próprios, se fecharem mais com as famílias, de socializarem obviamente muito menos porque assim nos obrigou. Isto é um desafio muito grande também para a Igreja. É um desafio porque vai desafiar a Igreja a tirar-nos de casa novamente e a chegarmos mais próximos da Igreja e todos os leigos e todos nós podermos realmente perder estes medos e voltarmos novamente a socializar, também é um bocadinho por aqui. Portanto, acho que essa parte é uma parte que se vai fazer naturalmente, com o tempo, conforme a pandemia também nos possa permitir. Mas, no entanto, uma vez mais dizer que estas atividades, estes eventos acabam por nos acalentar alguma esperança, como dizia o Padre Roberto e muito bem, que nos faz muita falta. Faz falta a todos, realmente percebermos que as pessoas estão cá, as pessoas passam a palavra, os nossos padres, nós os leigos também, e a forma como as pessoas vivem, querem ver e se querem mostrar à sociedade e querem estar. Portanto, acho que é um bocadinho por aqui o caminho, a gente poder se mostrar mais, poder abrir mais o coração e trabalharmos e vivermos a nossa vida, o dia a dia, num espírito muito mais aberto, numa condição completamente diferente. Porque esta forma que muitas vezes se faz à transmontana, a gente fecha-se em si próprio e acaba por, costuma-se dizer, nem tudo a ver, nem tudo a saber. Então há aqui uma forma muito fechada de vivermos a vida, no meu ver, na minha forma de estar e na minha forma de ser, acho que não é mais própria. Nós devemos estar muito mais atentos aos nossos pares, às pessoas que nos rodeiam, ir lá apertar a lampadazinha quando a pessoa precisa, ou ir ajudar porque está a carregar um peso mais forte, ou ter um sorriso ou uma palavra amiga, estar mais atentos aos outros, porque efetivamente podemos mudar muita coisa na vida das outras pessoas. Muito bem. A Catarina, ainda estás aí? Eu ainda estou aqui, estou. Ainda estás aqui. Estou. Queres concluir tu também? Podes, faz favor. Posso só dizer que gostei muito, muito de ouvir o Rui, e quem o ouve até parece que ele é um católico praticante. E é. Eu não usei a palavra praticante e não praticante por causa disso. Exatamente. Porque quem é praticante é quem pratica o Evangelho. É isso mesmo que eu ia dizer. E o Padre Basílio no outro dia disse que o objetivo dos leigos é, sem dúvida, transformar o mundo à luz do Evangelho. Claro. E fazemos isso no nosso dia-a-dia com pequenas coisas. E, portanto, não adianta de nada dizermos que somos católicos quando depois no dia-a-dia não praticamos o bem e não abrimos o coração para ouvir o próximo e para ajudar essencialmente o próximo. Portanto, gostei muito do testemunho do Rui. Muito obrigado. Está ali uma nossa Assembleia que é a luz, não é? A Bela. Espera aí, dá aí o micro para ela. Vem aqui para cima. Vem aqui. Anda cá. Anda para aqui. Virada para aqui? Subir o monte. Subir o monte. Não, deixa estar. Senta ali. Eu só quero frisar ali lugar, vai para ali, ó. A Bela, ó Luz, para ali, ó. Ali para aquele. Sente-se ali, faz parte da mesa. Boa noite, eu só quero dar um testemunho sobre alguns casos que me aconteceram pela minha vida profissional.
Como sabem, eu era técnica de farmácia. Claro que cheguei a praticar muito amor ao próximo, porque eu pressentia que as pessoas necessitavam mesmo de mim. Houve uma situação em que uma senhora, todas as semanas, chegava à farmácia, especialmente quando estava de serviço, e vinha de canadianas, toda amassada, na cara, nos membros, sempre de canadianas. E eu perguntava, a senhora todas as semanas vem de canadiana, então aconteceu alguma coisa? E ela dizia, eu caí. Acho isso muito estranho, caiu. Cair não é para vir assim tão amassada, inclusive é na cara. Depois começou a chorar. Ao começar a chorar, eu disse assim, diga-me lá o que é que se está a passar. Porque a senhora já não é a primeira vez que vem com esta situação. Diz ela, olha, Dona Bela, o meu marido espanca-me todos os dias. Há 50 anos que sou espancada. Eu, claro, não tive que reagir, não é? Eu tive que reagir e disse à senhora, então, olha, é assim, a senhora quer que eu faça alguma coisa pela senhora? Tenho que perguntar, porque não vou invadir a privacidade da pessoa, não é? E ela disse, o que a senhora puder fazer por mim? Então, foi assim. Eu pedi-lhe o bilhete de identidade, dirigi-me à assistente social no centro de saúde, identifiquei o caso, e ao identificar o caso, logo foi tratado o caso. Isto para dizer o quê? Quando eu cheguei a casa e disse ao meu marido, olha, aconteceu isto assim, assim, e andas-te a meter em assuntos que não deves e não sei o quê. Depois já amanhã eu passado abaixo para tribunal e não sei o quê. E eu disse, não, mas eu como cidadã, eu tenho que pôr-me em ação com essa pessoa, não vou deixar espancar a pessoa até que a morte lhe apareça aos olhos, não é? Portanto, eu não vou deixar acontecer isso. E disse, olha, tu não te metes. Disse logo para o meu marido, tu não te metes. Quem vai resolver o problema sou eu. Pronto, eu assim, toda autoritária. De facto, o problema foi resolvido. O senhor, então, embebedava-se, espancava a senhora, ela estava sempre no quarto, ele arrombava as portas e espancava a senhora. Entretanto, ele foi internado na psiquiatria. Depois da psiquiatria, veio para cuidados continuados, inclusive em Vila Flor, e hoje as situações são bem diferentes. A senhora vive, nunca mais foi espancada. Ele, por sua vez, minimizou porque está controlado com a medicação, porque ele já estava alcoólico, não é? E todas estas situações para dizer o quê? De facto, se nós vemos a ação, não fazemos algo por essa ação, então o que andamos cá a fazer? Não é? Quer dizer, o que é que estamos nós a fazer? É o que diz ali o Sr. Padre, muito bem. Todos nós, a vida é só uma, como acabou o Dr. Chopina também de dizer. A nossa vida propõe-se a Deus. Nós acabamos por ser consagrados na mesma, não é? Vocês na vida religiosa, os senhores padres e as irmãs, mas nós também somos consagrados. Para quê? Para fazer coisas com amor ao próximo, como diz aqui o Rui. Muito obrigado. Ok. É essa a questão. Eu tinha muitos mais casos, porque eu, pela minha vida profissional, eu dei-me com imensos casos. Ainda há bem pouco tempo, só para contar a última, um senhor faleceu, entretanto, depois de falecer, faleceu não, ele estava à beira da morte, entretanto, a pessoa disse, mãe, não sei o que é que hei de fazer, ele não sei o quê, disse, olha, telefonas ao Padre João, o Padre João dá-lhe a extrema unção, será a melhor coisa que tu podes fazer, e a partir daí as coisas minimizam. Hoje a pessoa diz-me que foi das melhores coisas que ela fez em toda a vida dela. Mas porquê? Porque eu dei aquela chegazinha. Eu não sou melhor do que ninguém. Atenção, mas como a pessoa me pediu opinião, acho que sim, que devia dar a opinião da forma como as coisas se estavam a desenlaçar. E a partir daí,
Hoje ela diz-me assim, de facto foi das melhores, sinto-me feliz, sinto-me bem comigo própria, nunca me senti tão feliz. E está aí o Padre João, pode dar o testemunho que foi assim que aconteceu. Pronto, é este testemunho. Muitos mais havia para dar, mas estamos e não chegava uma noite para contar. Estamos longos. São, não te falaste, dá aqui. São, dá aí uma palavra, também a última palavra tua. Não, eu só partilhava também no seguimento do que disse a Catarina, de que cada uma das nossas vidas, cada um no seu estado, eu falei na minha partilha vocacional que eu queria viver daquela forma, ou seja, é a forma como vivemos, todos temos uma vocação, não é? E não é os padres e as irmãs que têm vocação, todos temos uma vocação. Nós somos uma missão nesta terra, o Papa Francisco vincula isso muitas vezes, e temos a sorte de ter a vida por alguma coisa foi. Temos uma tarefa a cumprir. A forma como cumprimos essa tarefa é diversificada e cada qual mais rica que a outra, e não tem comparação, nem há pirâmides, nem circunferências. O Papa fala em poliedros, pronto, cada ano ou cada década fala-se de sua forma que possa representar a beleza na diversidade dos carismas, como também fala São Paulo. Agora, o que interessa é que cada um na sua forma seja esperança, e acho que é uma palavra transversal para esta noite, que cada uma na sua forma de viver o Evangelho, de fazer o bem, seja esperança, desde a aldeia com um casal de velhinhos a uma grande assembleia na Jornada Mundial da Juventude, onde quer que estejamos, que sejamos esperança. E quem dera que estamos na Semana do Consagrado, de cada uma das irmãs, cada um dos irmãos, cada um dos consagrados, onde está, seja no ensino, seja nos doentes, seja na escuta, seja na resolução dos problemas, muitas vezes no escondimento, que cada um de nós seja esperança onde quer que nos encontremos. Muito obrigado. E são horas de nós encerrarmos esta mesa redonda sobre a vida consagrada na Igreja. Agradeço de todo o coração a vossa presença e a vossa disponibilidade generosa, e à Catarina também, e ao Sr. Padre também, aqui a irmã e o Padre Roberto. E olha, acho que precisamos de mais destes momentos. Eu penso que já perguntei, há dias perguntei ao Padre, ao nosso arcipreste, o Padre Fonseca, se não há, e temos que criar estes espaços sinodais, isto é, em que todos sejam escutados, em que sejam, olha, também partilhados estes testemunhos de cada um, para que possamos ser a Igreja que somos chamados a ser, e ser esta esperança de que falava a irmã. Por isso, muito obrigado a todos os que nos seguiram pela Rádio Onda Livre, a todos aqueles que tiveram a paciência de esperar até à realização desta mesa, e que foi muito, também aqueles irmãs que nos seguiram através do Facebook, e uma boa noite, e até a próxima oportunidade que estamos todos juntos aqui, não talvez para falar sobre a vida consagrada, mas sobre a Igreja sinodal. É um desafio que eu faço a vós parcos, que sejam parcos, a ver se promovemos estes encontros sinodais para podermos escutar as pessoas sobre o caminho que a Igreja deve seguir, não é? Todos. Muito boa noite.